Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento Aberta. Hoje com Leandro Andrade. Tudo bem, Leandro? Fala, Hudson, tudo bem? Tudo bem? Como é que Prazer você estar de está? novo aqui contigo, meu caro. Tudo bem. Prazer todo meu, prazer todo meu. Obrigado Bem, pelo vamos pedir convite. para o Leandro se apresentar novamente, embora tenha vindo aqui, Sim, até porque tem novidades, não tem, é tem que verdade. arrumar. Tem um tempinho que eu não venho aqui, né? É. Então vamos lá. Quais são as novidades aí que eu estou fazendo, tá? Eu assumi esse ano como CEO da Orhan Investimentos, tá? A Orhan é uma casa especialista em FDICs, em crédito estruturado. A gente gere hoje quase 8,9 bilhões de reais em mais ou menos 40 fundos. FDICs é o nosso carro-chefe, né? É uma casa de 4 anos de vida. A gente faz parte de um grupo maior chamado Osher, que é um grupo de investimento de capital privado, investe em diferentes áreas, né? Co-investe em diferentes temas, desde a parte imobiliária, Brasil, exterior, a parte de private equity e a parte de crédito, né? E a Rohan é uma das investidas, né? Uma partnership com a gente, com sócios executivos, onde nós gerimos, estruturamos, montamos e alocamos capital Tá. dentro das estruturas de crédito, né? Então, basicamente, hoje desses 8,9 bi, quase 2 bi é capital proprietário desse grupo que a gente faz parte, então dá para a gente ali bastante capacidade de investimento e, obviamente, a diferença é capital institucional, desde asset, famílias, bancos e também algum pedaço em plataformas aí de investidores qualificados, tá? Então, essa é um pouco da nossa cabeça, né, como gestora, levar para o investidor nosso uma tese que só vai alocar em cota sênior ou mezanino, então são fundos aí com bastante previsibilidade e bastante pulverizados, né? Então, os principais fundos nossos, nós temos mais de 90 classes de cotas e mais de 50 FDICs investidos, né? Então, essa é um pouco da nossa trajetória, né? Então, eu estou lá desde janeiro, né? Opa, pouco tempo ainda, Pouco hein? tempo, 8 meses ali, né? Então, um tempo muito interessante para conhecer os clientes, os investidores, equipe e também a gente planejar as próximas fases da empresa. Olha, que legal, hein, Leandro? Que legal. Obrigado. Parabéns, hein? Obrigado. Parabéns. Bem, o Obrigado. Leandro também tem uma vida também acadêmica, tá? Além de ser Sim, professor aqui na escola, ele é mestre, deu uma paradinha agora momentânea no doutorado dele, sim, sim. né? Tem esse viés acadêmico, né? Durante um tempo eu fiz mestrado acadêmico, dei aula, comecei o doutorado, aí na pandemia fiz uma pausa, pretendo uma hora aí voltar. Não, vai Ficou- voltar. Não, e é professor aqui, hein? Por favor, professor na Sim, cabeça faz negócio. exato. E também autor do livro de fundo de investimento que já falamos aqui, que É falaremos verdade, mais ainda, hein? é verdade. Temos Todo lá dois capítulo sobre FDIC, capítulos né? que fizemos juntos. 2 capítulos, né? Exato. É. É isso aí, De né? Private Equity e o de FDICs. Exatamente, tá Isso vendo? aí. Gente, olha só, para essa conversa com o Leandro hoje, o que eu pedi para o Leandro é o seguinte: vamos falar um pouquinho sobre Tá. a estruturação do FDIC. Uhum, Como nasce? Por uhum, que alguém procura você para fazer um FDIC? E uhum, daí vamos uhum. começando a conversar. Legal. Bom, só para dar alguns números para contextualizar, né? A última vez que eu tive aqui, deve ter um ano ou um pouco mais que isso, a indústria de FDICs tinha um PL de mais ou menos 580 bilhões de reais, né? Os dados mais atualizados, né, desse mês passado já passou 690 bilhões de reais. 700, né? Então foi a classe que mais captou nesses últimos 12 meses, né? É uma série de conjunturas que a gente pode falar num outro podcast, né? Um tema interessante Já está aqui e o já está convite. aqui fechado. E quando a gente olha assim, por que que alguém, uma empresa, algum parceiro quer montar um FDIC, você tem que olhar o balanço de uma empresa. Então, vou falar um pouco do nosso mundo, que é o mundo do crédito PJ, middle market, empresas aí que faturam de meio bi ano a 15 bilhões de reais ano. Essas empresas têm necessidades ou no lado do seu ativo, ou seja, no contas a receber dos seus clientes, ou no lado do seu passivo, no contas a pagar dos seus fornecedores, tá? Então, quando você fala de uma operação de crédito, e aí a gente tem diversas modalidades, tá? Então, tem as modalidades mais tradicionais, que lá fora chama direct lending, ou crédito direto, que você pode ser feito, obviamente, via FDIC, mas você tem uma segunda parte que é securitização, né? Que é o ABS, que a gente chama, ou outras siglas, né? Que é para olhar uma carteira de recebíveis pulverizado e ali você montar uma estrutura de FDIC, de crédito, em cima dessa carteira, tá? Então, quando uma empresa olha para esse mundo, ela fala, eu posso tomar um crédito num banco, tá, onde ela já tem alguma relação comercial, com aquele crédito ela suprir a sua necessidade de capital de giro ali dentro, ou investimento de médio, longo prazo. Ela pode falar, eu construí um ecossistema
seja com meus clientes ou fornecedores, e eu quero monetizar isso de uma forma mais interessante para a empresa, tá? Tá, Deixar um pouco desse resultado, que hoje grande parte fica com os bancos, ficar dentro da companhia através de um FDIC. Como uma empresa, ela não é uma instituição financeira ou ela não pode dar crédito, ela mobiliza os parceiros para a construção de um FDIC. É tá, contrato, aí a gente vai falar um pouquinho dos papéis de cada parte. Então, nasce dessa, eventualmente tem outras necessidades também, mas essa é a principal, a empresa resolver alguma questão de capital de giro de curto e médio prazo. Tá? tá, Então, não é para um investimento em aquisição, eventualmente, não é para um M&A, não é eventualmente para uma abertura de uma planta, são coisas de curto e de médio prazo. tá, tá. Um pagamento de um fornecedor, até de repente uma pequena expansão, de É, repente, alguma coisa. vamos dar aqui os dois exemplos, tá? Então, você tocou aqui no ponto, não é? Fornecedores. Então, toda empresa tem um passivo de fornecedores, tá? Que, em geral, ela paga esse fornecedor com 30 à vista, pode ser, ou 30, 40, 60, 90 dias, tá? Dependendo do ciclo de caixa que essa empresa tenha nas suas vendas, ela pode ter uma necessidade de captar recursos para pagar esses fornecedores. Então, o que muita empresa olha e observa? Muito fornecedor pega aquele título que tem a receber de uma empresa, então lembra o seguinte, né? Passivo de uma empresa com fornecedor, na visão do fornecedor, é o É ativo o dele. ativo dele. Então tem um a receber. Então o que esse fornecedor usualmente faz? Pega aquele título, compra uma empresa grande, etc., vai nos FDICs, ou vai nos bancos, ou nas antigas factories, e desconta aquele título, antecipa aquele título, É como se tá? aquele velho desconto duplicado. As contas de duplicata, puro. Gente. Eventualmente, a empresa, digamos, a pagadora, o sacado, né, ela nem Tá, sabe disso. Então, o fornecedor foi lá, pegou aquele título de exemplo, R$ 1 milhão, foi em algum FDIC, descontou isso a 3, 4% ao mês, deságio, e aquele fornecedor pagou em alguma conta, que às vezes ele nem percebeu isso, e pagou para um FDIC, né? Então, quando você olha isso do ponto de vista financeiro, você tem aqui duas visões. Uma primeira é a empresa, enquanto fonte pagadora, ela está deixando uma rentabilidade para um terceiro, que poderia ser parte dela. Então, ela tá. olha e fala: eu sou uma empresa que eu tenho um bom risco de crédito, eu sou uma empresa que eu sou aplicadora, então por que não eu monetizar esse meu capital de uma forma mais eficiente, ao invés de deixar essa rentabilidade toda com banco ou FDICs que eu não tenho alguma relação. Então, acho que esse é um tema. Tá. Um segundo tema, aí você vai para as questões de capital de giro, tá? Eventualmente, aquela empresa está num instante que ela precisa ter mais prazo com o fornecedor. Então, vamos dar um exemplo de uma empresa que trabalha no setor de commodities, tá? Então, obviamente, um grande custo dela é uma matéria-prima, é uma commodity que pode ter subido de preço, eventualmente, então isso espreme a margem dela, então ela tem que trabalhar com o fornecedor de uma forma estratégica. E, ao mesmo tempo, essa relação comercial fornecedor-empresa não é simplesmente uma relação mercantil, como às vezes Tá. um banco ou um FDIC com alguma empresa, é uma relação estratégica. Então, uma cadeia de fornecedores que aquela empresa desenvolveu durante décadas, e existe uma relação, né, já feita, existe uma necessidade estratégica daquele fornecedor. Então, simplesmente a empresa, ela não pode virar para o fornecedor e falar: olha, hoje eu te pago com 30 dias, amanhã eu vou te pagar com 90 dias. E tudo Nossa, bem, acabou. tá? Ela pode desestabilizar o negócio, o core dela. Então, o que é feito, tá? Ela tem necessidade, mas ela tem que dar uma solução. Então, ela pluga dentro da estrutura dela um FDIC, por exemplo, de risco sacado, né, para antecipar para aquele fornecedor que quiser antecipar esse recurso, ao invés de receber em 90 dias, recebe em D0 e o FDIC assume isso e recebe daqui 90 dias. Então, Tá. você consegue juntar duas variáveis. A primeira é alocação de capital da empresa. A segunda, você cria uma relação estratégica com o seu fornecedor, você não deixa ele desamparado num instante específico, você dá uma solução caso ele precisar antecipar esse capital, e essa relação é nutrida dentro da empresa. Você não deixa isso para fora. Então você vai criando mais bloquinhos com seus parceiros, você vai dando um ferramental, e isso gera um diferencial para essa empresa que tem um instrumento próprio, né, de financiamento, tá? Então essa é uma necessidade. Então, quando Tá. nós falamos de um lado do passivo da empresa.
Vamos para o exemplo do lado do ativo. Então, Tá. uma empresa que ela tem contas a receber, tá? Forneceu alguma coisa para alguém. Vendeu alguma Vendeu coisa. alguma coisa para alguém, vendeu um copo, vendeu máquinas, vendeu equipamentos, etc. e tal. Então, vou dar alguns exemplos aqui que a gente trabalha, né? Então, pensa uma empresa que fatura os seus 400, 500 milhões de reais por ano, tá? Tem um produto inovador, pegar um mercado grande, um mercado que a gente estuda muito, mercado de estética, tá? O mercado de estética no Brasil. O Brasil é o maior mercado de estética do mundo, tá? É um mercado de acima de 80 bilhões de reais por ano. E quando você faz um raio-x disso, você tem desde a cirurgia plástica ultra especializada, né, até pequenas e médias clínicas que fazem procedimentos não invasivos, espalhados no país. Essa cadeia, nós estamos falando de 1 milhão e 100 mil profissionais, tá? Uau! Gigantesca, gigantesco, né? 1 milhão. Desde a esteticista ao médico, cirurgião plástico, dermatologista. Então, é uma cadeia que ela está dentro, espalhada no país. E estética, muitas vezes, né, já virou um hábito de consumo, virou um hábito da Boa! despesa da pessoa. A pessoa ganha X, tem eventualmente a escola de um filho, de uma filha, aluguel, condomínio e a despesa de estética, seja um salão, seja um procedimento, etc. e tal. Ah, faz parte, né? Faz parte da vida, né? Então, quando você olha para o mercado, esse mercado tem profundidade, que a gente chama. Então, para estruturar um FDIC, algo que a gente olha muito, qual é o tamanho do mercado que aquela empresa Primeiro, está estruturar o inserida. FDIC, ponto um. Tem que ter uma profundidade. Profundidade quer dizer o quê? Tamanho, tá? Tem volume financeiro, tem margem positiva, tá? Senão você vai montar um FDIC no mercado pequeno e isso não vai ter nenhuma escala. Então, é um ponto que a gente olha aqui. E aí, o que que essas empresas têm? Necessidade de financiamento. Então, uma empresa, de alguma forma, ela dá crédito, né? Porque ela dá prazo, Tá. seja para um fornecedor ou para um cliente, etc. e tal. Pegando esse exemplo, tá? O que que era a necessidade aqui? Essa empresa tem uma base de clientes, são essas clínicas, que são desde clínicas pequenas, médias, a clínicas Tipo, grandes, ela vende algum que produto de vende equipamentos, equipamentos. Pronto. equipamentos de estética que tem um valor agregado alto, e para isso ela precisa ter uma fonte de financiamento para esse mercado. Então, eventualmente, essa clínica não tem toda a capacidade financeira de comprar à vista esse equipamento, porque é um equipamento que ela vai utilizar para sua atividade, ela vai faturar com esse equipamento, vai gerar uma renda, essa renda vai pagar a prestação desse equipamento e as despesas que a clínica tem. Certo. Então, toda essa necessidade, né, todo esse potencial de mercado é um segundo fator importante. Olha, existe um mercado profundo, grande. Segundo, na empresa específica tem a demanda, ou seja, tem clientes que têm, se tiverem um crédito adequado, correto, vão tomar essa linha de financiamento para comprar essa máquina. Tá. E aí vem o terceiro tema, né, que a gente traz aqui. Quem são esses parceiros? Então, quando você monta um FDIC desse tipo, tá? Qual a capacidade, né, financeira, qual a capacidade de distribuição que esse seu parceiro tem, quais são as amarras que você vai ter na estrutura do FDIC para que esse crédito na ponta seja saudável, tá? E aí temos que fazer uma pausa aqui. Quem é o devedor no fim do dia? Nesse exemplo que eu dei, é aquela clínica de estética, é É o o cara que está médico comprando que desse está cara que vendeu comprando o desse equipamento. cara, tá? E aí você vai para dados, né? Pede um balanço de uma empresa Mas pequena desse ou vai. média. E dessa clínica também? Vai ser Também. difícil você ter, concorda? Ah, Ou é um balanço que ele vai ser pouco, não vai ter um histórico longo, vai ser um pouco crível. Então você parte de uma análise de crédito que não é aquela tradicional, né, de pegar um balanço de uma empresa AAA, avaliar endividamento, capacidade de crédito, etc. e tal, e dar aquele crédito, mas você olha para o ecossistema desse fabricante e onde ele está inserido. Então você olha os números da empresa, o o fabricante. fabricante. Esse tem balanço bom, auditado, saúde financeira, etc. e tal. O parceiro dele eventualmente não tem tudo isso, mas ele tem aqui uma relação de 5, 10, 8, 3 anos desenvolvida com essa empresa compradora do equipamento. Então, essa relação vale alguma coisa. Você consegue precificar esse risco
você consegue Você olha o analisar, fluxo de caixa, vê inadimplência, você vê a atraso. inadimplência, você vê o comportamento, né, desse comprador. Então você consegue entender se ao longo do tempo ele foi aumentando o ticket médio, se ele foi ali aumentando a capacidade instalada dele, tinha uma clínica, passou a ter 2, 3, 10 clínicas, o perfil do cliente dele. Então você consegue, com dados hoje de tecnologia, inclusive nesse caso específico, as máquinas que essa empresa vende, ela tem componentes de tecnologia que eles medem a performance da máquina. Então ele sabe quanto aquela máquina trabalhou naquele dia, naquela hora, e fala num preço médio na região de tanto, essa máquina faturou hoje R$ 10.000, R$ 5.000, e ao longo de um mês vai faturar R$ 100.000, R$ 200.000. Então você consegue projetar a capacidade de fluxo de caixa dessa clínica. E aí você consegue ser muito mais assertivo na precificação, no risco e também na cobrança, tá? Por que que é interessante quando você cria esse ecossistema, que é o que a gente se propõe? Porque essa relação dessa clínica com o fabricante, ela é única. Eu não tenho essa relação e não vou ter essa relação. Estou aqui estruturando o FDICS, tá? E ao mesmo tempo, quando se eu olhasse o fabricante vindo, a clínica vindo direto para mim, pegar um crédito para comprar esse equipamento, provavelmente eu não daria esse crédito. Ou porque não tem o balanço adequado, ou porque seria um crédito sem algum tipo de garantia. Então, essa triangulação, ela é única que, eventualmente, se essa clínica tiver algum problema, eu vou ter algumas proteções. Tá. E aí, falando um pouco agora do quarto tema, né, que são as proteções e estruturações. Eu vou ter uma proteção, primeiro, que é uma garantia do próprio equipamento, uma alienação fiduciária, por exemplo. Vou ter uma garantia que é da própria companhia, eventualmente, dependendo do caso, Companhia, o o fornecedor. fornecedor, o Você está fabricante. falando com o fornecedor. Exato, Né? tá? Tá. E a relação que você cria, dado que você está num ecossistema, a hora que essa clínica tiver alguma situação de um risco, ela vai falar: vou pagar quem? O meu fornecedor estratégico, que me fornece equipamento para o meu trabalho diário, ou pagar um banco onde não tem uma relação tão forte, onde é um crédito que é sem garantia, eventualmente. Então você cria uma relação de senioridade muito diferente, tá? Tá. Então, todos esses mecanismos, né, seja você montar um fundo dentro de um ecossistema, por isso que a tese nossa não é fundo que a gente chama de mar aberto, ou seja, eu vou montar e vou atrás dos clientes, dos devedores, Hum, prospectar, eu vou sempre prospectar dentro de aquários, porque o tá. aquário te traz um efeito rede que você não consegue capturar de outras formas, tá? Então, esse Que é tipo meio que de o ecossistema. Você é um olha ali, vê, ecossistema. quero pegar esse pedaço aqui do ecossistema que tem, o pessoal tem lealdade, tem relacionamento de longo prazo, há uma Tem questão de marca, dependência, tem marca, tem uma exato, questão da reputação tem importante para reputação continuar o importante. negócio. Então, esse tipo de estruturação é onde a gente se foca e é o que a gente tem feito, né? Então, sempre é uma tese. Eu vou olhar o lado ou do passivo ou do ativo, dar uma solução de capital para essa cadeia que envolve crédito, tá? Vou olhar, obviamente, os riscos de crédito dos parceiros envolvidos, vou olhar um histórico, um comportamento, o behavior que esse ecossistema tem, e aí hoje é muito mais fácil isso através de tecnologia, AI, etc. Você consegue capturar dados de uma forma mais barata e processar também dados de forma mais rápida, com mais escalabilidade. É, dados é importantíssimo, É né? importantíssimo, importante. Num mercado desse tipo, por exemplo, lá na empresa, a gente processa por dia de 80 a 100 milhões de reais de crédito, Tá. né? Então, sem a tecnologia, sem os dados, sem essa escalabilidade, você não consegue fazer isso de forma segura, tá? Então, todos os fundos estão dentro de um sistema, esse sistema controla todas as carteiras, etc. Número de transações por dia, né? 250 a 300, Tá bom. 300 transações dia. Tá. Então, todo esse aparato, né, que você desenhou na estruturação, né, e a gente pode fazer um capítulo depois de monitoramento, É. né, porque, obviamente, na estruturação, a criatividade não tem limites, né? A criatividade do Excel, do PowerPoint, dos advogados, Papel o aceita papel tudo. aceita tudo. Então, você consegue acompanhar aquilo que você está querendo desenvolver, aquele indicador, aquele KPI, Indicadores é aquele importantíssimo. tem vários indicadores, né?
obviamente você tem que ter uma capacidade de acompanhamento em escala. Não adianta você ter ali sempre uma pessoa dependendo de um Excel, etc., para acompanhar aquele fundo após a estruturação, né? Então, a fase da estruturação tem que ser muito realista, Tá. né? Também não adianta só ele desenhar o wishlist e esperar que aquilo vai cair pronto, mas tem que ser algo já feito junto com um time de uma tecnologia e operações que vão estar no dia a dia acompanhando Tá. aquela carteira, né? Mas deixa eu dar um passinho antes. Vamos. É, você explicou muito bem, aliás, parabéns, super didático, a questão da estruturação, a questão do fornecedor, a questão do cliente, tá, as necessidades, o ecossistema e tal. E como é que você mitiga risco? Uhum, Como é que uhum, entra na conta o seguinte? Qual é o mitigador de risco? E uhum, se alguém uhum, roer a corda, como é que uhum. faz? Perfeito, excelente pergunta, tá? Acho que esse é o tema central de uma estruturação, porque uma vez que você estruturou, no dia seguinte o carro está na rua. A empresa está vendendo ou está antecipando lá para o fornecedor, e você tem que ter uma rede em torno disso muito segura, para que se alguma dessas peças tiverem um comportamento diferente ou caírem, você consegue, no limite, assumir a cobrança dessa carteira. Então, o que que é o cenário, vou dizer, mais stress test, né? Os parceiros desaparecem da É. mesa, qualquer motivo que seja. Cara, parou de pagar. Parou de Fechou, pagar, fechou o fechou, salão, vendeu a empresa, etc. e tal, ainda pegou a máquina e pegou a vendeu muito mais. máquina, assumiu, você tem que ter uma capacidade de cobrar. Então, para isso, você tem que ter dentro da sua Deixa eu estrutura, só te fazer uma pergunta. O cara sumiu, então cobrar dele não dá. mas você vai Tá, conseguir de algum jeito. tá Você bom, vai ok. mitigar. Como? Tá? Mitigação 1. Você pode ter nas estruturas de crédito que chama de coobrigação. Ou seja, se o devedor, o sacado, não pagar, o cedente paga. Então, acho que Ok. esse é um mecanismo super interessante, tá? E aí você sai de um risco, eventualmente de uma empresa que o balanço não vai responder, para uma empresa de porte que fatura os seus 400, 500, 1 bilhão de reais, que tem capacidade de crédito. Então, Tá, acho que esse é um mecanismo que você tem de proteção. Então, em geral, as estruturas que a gente participa são estruturas que chamam com coobrigação, tá. tá? Do cedente. Então, isso traz para a mitigação de risco de crédito mais um elemento positivo. Isso Tá? é uma dúvida. A coobrigação é um instrumento. O Brasil jurídico, às vezes, é um Uhum, pouco, digamos assim, volátil. uhum, A uhum. coobrigação é um instituto jurídico realmente com Sim, força. sim, com força, Com força, tá bom. com força. Um segundo mitigante, eles podem conviver ou não, depende, obviamente, de cada estrutura. Você ter alguma alienação de algum bem. Pode ser, em geral, o melhor é um bem imóvel, não operacional, Tá. um terreno, uma casa na praia, uma fazenda que você sabe onde está, Pode até ser né? do sócio. Né? Tem Pode que ser do ser. sócio ou pode ser do devedor final, Tá. ou uma alienação de um equipamento. Então, obviamente, o equipamento se move, né? Ou alienação, por exemplo, eu já vi operações com bois e vacas em confinamentos. Tá. O boi anda, né? Então, uma garantia que anda é um pouco complicada, né? Em geral, quando você tem uma garantia, né, real, um terreno, um imóvel, esse tem que olhar muito a formalização disso, tá? Então não adianta você falar, eu tenho uma fazenda lá no Mato Grosso, lá de sei lá, 10 mil hectares, produtiva, mas isso não foi bem formalizado, se não foi bem diligenciado, se você não puxou, nesse caso, a cadeia dominial de como essa terra foi adquirida lá atrás, etc. Como que ela está hoje registrada, como foi feita a formação jurídica dessa estrutura, você pode ter um crédito defectivo, tá? E a sua garantia não vale nada no fim do Tá. dia, tá? Então, tem o segundo tema. Primeiro, o risco de crédito do cedente, que ele pode ter essa co-obrigação. Tá. Segundo, aquele crédito estruturado, CCB, nota comercial, debênture, ela tem uma garantia atrelada, real, tem um terreno, tem um imóvel, tem um equipamento, e aí você tem questões aqui dentro, como essa que eu comentei de formalização, tem questões, é o imóvel operacional, é a fábrica do devedor, é a loja, é mais difícil você conseguir acessar esse tipo de garantia. Exemplo, pega um hospital. Você deu um crédito para um hospital e a garantia é o hospital. Como É, que você fecha um hospital? Você complicado. vai estar na mídia no dia É. seguinte, etc. e tal. Então, tem muitas dessas nuances que você precisa considerar na estruturação, tá?
E aí o terceiro ponto, vamos dizer que você não tem essa coobrigação, a garantia não foi bem feita, formalizada, resta ir atrás do devedor, tá? Você sabe o telefone, você tem o cadastro dele, você tem o aval dele, os cônjuges das pessoas relacionadas, você tem um endereço dele. Então, tudo isso, essas estruturas de proteção de risco, você constrói antes do problema. Porque no problema, as partes não vão talvez querer te ajudar, tá? Ou vão ter outros problemas maiores Exatamente. para endereçar. Então, sempre a estruturação, ela tem que pensar, e a gente de crédito, às vezes o pessoal fica um pouco pessimista, né? Quais são os mecanismos de proteção se der errado. Porque se der certo, o cara vai te pagar aquilo que ele deve. Você não tem nenhum upside. Se der errado, você perde, pode perder o principal. E perder principal em crédito é complicado, É, né? No ambiente de juros que te vive a 15%, né? você perder 10 Onde o virou 25 risco, numa... onde o risco está mais alto, né? Você toma muito cuidado com esses temas, tá? Então, eu diria, assim, para tentar, né, fazer um fechamento de um pedaço aqui, né? Estruturação nasce de uma necessidade, tem relação com o ativo ou passivo de uma empresa, tá? Essa empresa, ela tem um ecossistema, então isso é importantíssimo. Tem um mercado com profundidade, tá? Ela tem uma relação comercial estabelecida com o fornecedor ou com o cliente dela, então isso vale muito. Ela tem os instrumentos históricos, base de dados, previsibilidade, dá para ver uma curva de risco, de inadimplência, atraso, e o que ela vende na cadeia que ela está gera algum valor agregado. Então, uma relação, vou chamar mais estratégica, com o Tá, fornecedor ou com o cliente. O FDIC vai ser um ferramental para isso, tá? tá. Para potencializar um desses dois lados. Estruturação, ela envolve um aspecto modelagem, obviamente, qual é o custo, qual é a taxa de desconto, qual é o instrumento, etc. Essa parte financeira, Que eu estava aqui tá? imaginando isso, né? Você tem que fazer uma conta que é o seguinte: do outro lado tem alguém que compra a cota. Uhum, E a gente tem uma estimativa, né, de uhum, retorno. sim, Você tem que fazer uma estruturação que, obviamente, esse lado, né, que é o lado que vai entrar, que é o lado da receita, né, tem que é, pagar esse lado da despesa, que é é, pagar o cotista. é. Tem que... Eu falo o E tem os seguinte, né? riscos de ter inadimplência pelo caminho que Toda conta consome. é paga pelo devedor. Então, toda análise de estruturação, eu começo pelo devedor. Qual que é a rentabilidade que esse ativo vai trazer, descontado o risco, PDD, etc. e tal. Então, essa rentabilidade tem que pagar toda a cadeia. Vai ter que pagar os custos do fundo, os custos de estruturação, bancarização, pagar o custo do passivo do FDIC, da cota sênior, a mezanino, e gerar uma rentabilidade interessante para o cotista júnior, que é aquele que assume todo o primeiro risco, mas também todo excedente em relação ao capital dele. Então, a conta tem que fechar dentro desse Cotista conceito. júnior, só aquele negócio da cota subordinada, é só É, a gente uma fala um palhinha. pouco da estruturação do ativo, Tá, tá? De um FDIC, mas o FDIC tem um passivo também, tem um balanço do FDIC. Você tem, em geral, três classes de cotas, tá? Subclasses hoje. Você vai ter uma cota sênior, tá? Que é uma cota que ela tem preferência nos rendimentos. Em geral, rentabilidade alvo, CDI mais alguma coisa, CDI mais 2, 3, 4, 5, depende do risco, né? Você vai ter uma cota subordinada mezanino, que ela vai ter também uma rentabilidade alvo, obviamente maior em geral que uma sênior, e a cota subordinada júnior, que ela tem uma característica de risco de equity no fim do dia. Então tá. ela absorve todo o risco da estrutura, mas ela absorve todo o excesso de spread dessa estrutura. Exemplo aqui. Vamos dizer que a gente estudou a cadeia, o ativo consiga rentabilizar líquido de perda, etc. e tal, 2% ao mês, tá? Esse 2% ao mês tem que pagar toda a conta seguinte. Então, vai ter que pagar a taxa de gestão do FDIC, taxa de administração, taxa de custódia, esse custo da cota sênior, o custo da cota mesa. O que sobrar é rentabilidade da cota júnior, Tá. tá? Se um certo mês, né, esse 2%, a perda for muito maior e for 1%, provavelmente a cota júnior nesse mês vai ter algum prejuízo. Tem que Tá. pagar os custos em cima Pagar o e ela 2% vai pro cara. absorver todo o resultado negativo daquele mês. Se naquele mês o ativo rendeu 4%, todo o lucro excedente volta para essa cota júnior, tá?
Aí tem diferentes, né, parâmetros de rentabilidade, tá? Mas tem cota júnior hoje que a gente acompanha, investe, que roda às vezes de 25 a 40, 50% ano, Tá, dependendo, obviamente, do risco, alavancagem que a estrutura tá. tem. Então, dentro Tá, desse... pode dar uma paradinha. né, Pode dar uma paradinha, a gente só. né, Tá acesinho aí, né? tá aceso, tá aceso. Fica Aham. tranquilo. Então volta ali, a cota júnior assume tudo, depois o Tá João Pedro bom, edita. tá. A cota júnior ela vai assumir todo o excesso de spread positivo ou negativo que essa estrutura teve naquele período, tá? Tá, Então, em geral, quem que é o investidor dessa cota júnior, tá? É a própria empresa orquestradora aqui, o sponsor desse ecossistema. tá, No caso que eu dei o exemplo da clínica de estética, é o fabricante dos equipamentos, tá? Então, no caso que eu dei dos fornecedores de commodity, é a empresa que compra desse fornecedor. tá, Então, em geral, a cota júnior, ela é um primeiro mecanismo de proteção para o investidor. tá Então, bom. assim, nós protegemos o ativo. Contrato bem feito, bem formalizado, bem precificado, política de risco, política de crédito, política de cobrança. Você tem um espelhamento da carteira, você sabe quem deve, você sabe endereços, tem os dados cadastrais. Então, você protegeu o ativo, tá? Aí você vai para o passivo. Além das proteções, obviamente, da estrutura, o passivo tem uma proteção, que são essas cotas. Então, para a cota sênior, quem protege? A cota júnior mais a cota mezanino. A mezanino fica meio do caminho, tem a Meio do caminho. meio Se do a gente caminho, pensar né? num banco, vamos pensar Ah, um banco, né? Obviamente não tem FGC, etc e tal, mas assim, cota sênior é equivalente ao CDB, tá, tá? Do banco. A cota mesa é equivalente a uma LF de um banco, né? E a cota júnior é o capital social aí do banco, tá né? É o bom, equity tá ali bom. do banco, tá? Então, uma analogia parecida, tá? Então, essas proteções, né? Então, para sênior, vai ter o colchão da júnior mais a mezanino. Para mezanino, é o colchão só da júnior. Tá, Em situação de estresse, tá? Essa estrutura, o sênior passa a ter toda a preferência. Então, o fundo fechou o fundo, liquidou o fundo. Você paga a sênior, paga a mesa, o que sobra é do júnior, tá? tá, Em situação normal, tá? Você vai pagando todo mundo na sua proporção e as rentabilidades de cada uma dessas classes de cotas, tá. Entendi, tá? entendi, entendi, entendi. Ou seja, então você tem uma estrutura que primeiro olha motivação, aí você vê o ecossistema, faz todas as estrutura de operação, todas as garantias do lado do ativo, e depois do lado passivo você tem uma estrutura de subordinação e Sim, tal, onde aí você tem um é, direito de preferência que começa com sênior e vai até esse último aqui, que é o cara perfeito. que vai pagar o prejuízo ou vai ficar com o resultado O final, lucro vai lucro. ficar com ele. É como se fosse o equity, É como o você equity, falou. o equity. E nessa relação ativo e passivo, aí tem um terceiro elemento que é muito importante, que é a liquidez, tá? Tá, Então, na percepção, não adianta você torcer o ativo para caber no passivo. Exemplo, vamos dizer que é um crédito, se fala muito hoje do consignado do trabalhador, tá bom. né? Você pode tomar o crédito em 36, 48 meses, etc e tal. Pedir que faz isso também, compra esse tipo de crédito. Então, o passivo para esse tipo de crédito não pode ser alguém que quer o resgate em 30 dias, Tá, porque o ativos de 24, 36, 48 meses não vai conversar com isso, tá? E não adianta você, na minha percepção de gestão de riscos, você querer torcer, né? E falar, olha, vamos aqui aceitar esse passivo, mas aqui não vai dar nenhum problema, que se amanhã o passivo pede o resgate, você tem que honrar. Isso você vai pôr o tá. fundo num cenário Fundo de risco, aberto, no né? fundo aberto, né? Tá, Então, em geral, essas estruturas têm que conversar dos dois lados, né? Então, provavelmente, se é um ativo de longo prazo, 24, 36, 48 meses, o ideal é que o passivo seja um fundo fechado, tá? tá, Se é um ativo, é um desconto de recebível de prazo 30 dias, 40 dias, faz sentido você ter um fundo aberto para isso, tá. tá? Pode ser fechado, mas, em geral, você vai para um fundo aberto, tá? Então, você tem que sempre se preocupar com esses dois lados do balanço do FDIC, né? Qual a característica que o ativo tem e qual é o passivo que cabe nesse ativo. Eu acho que essa e não tentar fazer o contrário. Você tem qual é o passivo que cabe aqui, aí você torce um pouco o ativo, etc., porque ele perde a característica dele, Tá, tá? entendi, entendi, entendi. Leandro, estamos chegando ao final, mas você Sim. deu uma explanação que você pegou o ativo, pegou o passivo, falou da estruturação. Então, na verdade, como a gente está aqui no limite Uhum. de tempo, eu vou fazer Sim, uma última perguntinha para você. perfeito.
Tendência, o que que você vê? A gente vai ter que voltar aqui Tá. para uma conversa, mais uma Não, são conversa, vários mas temas, né? A gente tem uma é, conversa de monitoramento, isso. tem uma conversa, a gente pode falar de passivo também, etc e tal. Tendências, tá? Vamos lá. Acho que a indústria de FDICs captou nos últimos 12 meses algo como 120 bilhões de reais, vai bater 700 bi esse ano. As projeções, né, algumas mais otimistas falam de 1 trilhão de reais esse ano, tá? Quando eu olho para fora, vou dar um número mais ou menos arredondado aqui, nos Estados Unidos, tá? Nos anos 2000, de todo o crédito dado nos Estados Unidos, metade vinha de banco, um pouco mais, e metade vinha de mercado de capitais e fundos, tá? O ano passado, o último dado, apenas 16% vem de bancos, Tá. tá? Uau. É. No Brasil, o estoque ainda é muito concentrado nos bancos, 70%, alguma coisa assim, 30% no mercado de capitais. Na margem, esse ano até junho, o mercado de capitais passou o banco, alguma coisa 2,4 tri mercado de capitais e fundos, 2,1 tri bancos, né? Então, a tendência é Concessão. 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 A tendência é que o mercado de capitais, os fundos, ganhem esse espaço que hoje é ocupado de forma importante pelos bancos, tá? Então, essas estruturas que chama de private debt, está lá no capítulo lá do nosso livro, te explica um pouquinho mais Livro disso, muito bom. né? A gente detalha esse movimento, essas tendências, né? Então, acho que a tendência é players, não instituições financeiras bancárias, assumindo uma posição de maior protagonismo dentro desse contexto. Empresas não financeiras, né, que já acordaram para isso e todas não, mas grande parte tem algum tema de crédito dentro dela, seja desde Tá. FDIC, conta digital, etc., fintechização das empresas. Então, acho que essas empresas estão criando áreas, estão criando departamentos para olhar isso de uma forma não só para a rentabilidade financeira dela, mas para a relação estratégica no ecossistema dela, de cliente, funcionário ou fornecedor. Tá. Tá? Então, acho que esse é um tema, também é uma tendência. Tá? O outro lado da moeda, né? A gente está com juros de 15%, né? Você está no número recordes de RJs, de Segundo falências, ano seguido, né? né? Abre oportunidades, né? A gente tem lá um braço de NPL, que vai atuar em crédito alimentar também, então isso acaba abrindo oportunidades, mas em geral dói no bolso das empresas. Se você pensar uma empresa, quando o custo base de capital, Selic em 10, hoje em 15, só o custo base subiu 50%, É. mais o spread que essa empresa tem que pagar, tá? Então, obviamente, não é óbvio e não é fácil você gerenciar risco dentro dessas estruturas. Por isso que a estruturação ganha sempre um peso de protagonista, tá? Então, assim, eu não acredito em estruturação em escala. Estruturação é um trabalho artesanal, é uma alfaiataria, como o sócio meu diz, você vai medir, fazer aquele terço, medida, que vai servir para aquela companhia, para aquele contexto, tá? Obviamente, depois você tem uma escala operacional, tecnológica, etc., que vem na sequência disso. Mas a estruturação, ela vai ser o coração é o coração, né, de qualquer gestora de crédito que se propõe a atuar no segmento aí de FDICs. Legal. Parabéns, meu caro. Obrigado. Parabéns. Leandro, super Eu que obrigado. Acho que a agradeço. conversa foi ótima. Já tem aqui o convite para a gente vai combinar, a gente já vai combinar depois aqui uma participação, Fechado. talvez ainda nessa temporada, para dar continuidade nessa Tá conversa. bom. Super Fechado, meu boa. caro. Obrigado pelo convite. Bom, estou à disposição sua e de todo mundo. Abraço para todo mundo. Obrigado, gente. Leandro, Obrigado, Hudson. super Até obrigado, meu mais. cara. Até mais, minha gente. Mais um episódio de Investimento Aberto, hoje com o Leandro Andrade, uma aula sobre estruturação de FDIC. Abraço.